Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Essa é a playlist Policiais aos Pés da Cruz, hoje com a leitura de Mateus, capítulo 13. E aqui Jesus fala sobre a parábola do semeador, perdão. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, fala conosco, manifesta teu poder sobre nós, cobre-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Repreende, ó Deus Todo-Poderoso, todo mal. Nos dá a tua bênção, nos dá a tua unção. Faz, ó Pai Celestial, sobressair o teu poder sobre nós. Tem misericórdia das nossas vidas em nome de Jesus. Então vamos lá. Mateus capítulo 13. Parábola do semeador. Compartilhe o vídeo, deixa aí o seu like, tá? O seu comentário. Se você notar algum ponto que você ainda não tinha ouvido ou quiser que eu responda alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Valeu! Mais tarde naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se juntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia na praia. Versículo 3. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta, abre aspas. Um lavrador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto espalhava a semente no solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso. Versículo 6. Mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram porque tinham pouca raiz. Versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O propósito das parábolas, versículo 10. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram, abre aspas, por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Fecha aspas. Então ele explicou, a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Versículo 12. Porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. Versículo 13. É por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Abre aspas. Isto cumpre o profeta Isaías, a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Versículo 15. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fossem assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria. Versículo 16. Mas benditos são os olhos de vocês porque veem e seus ouvidos porque ouvem. Eu afirmo a vocês a verdade. Muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Jesus explica a parábola. Então aqui Jesus vai explicar, depois desse questionamento, a parábola. E aí vamos ver então. Versículo 18. Agora, essa é a explicação para a parábola do lavrador plantando a semente. Versículo 19. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então vem o maligno e arranca as sementes do coração dela. O solo raso cheio de pedras representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Versículo 21. Porém, ela não tem muita profundidade na sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade e começa a perseguição por causa da fé,
ele a abandona. Versículo 22. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. Versículo 23. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes do que foi plantado. Trigo e o joio, versículo 24. Fazer uma parábola aqui, uma pausa no versículo 24, que é o seguinte, olha. O coração do homem é o terreno. Então aí você, nós precisamos fazer uma reflexão. Como anda o meu coração? O meu coração é espinhoso? O meu coração tem pedras? Como é o meu coração? Meu coração é suscetível às coisas da vida? Ou o meu coração vai se enraizar, vai deixar a palavra penetrar no meu ser e eu vou dar fruto? Essa deve ser a reflexão. Versículo 24. Essa foi outra parábola que Jesus usou. Abre aspas, o reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Versículo 26. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Versículo 27. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio. Versículo 28. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Versículo 29. Não, respondeu ele, o senhor, daquela plantação. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. E depois juntem o trigo e o guardem no depósito. Então, uma estratégia que tem o trigo, mas no meio do trigo tem um joio. Mas os dois crescem. Você percebeu que os dois crescem? Os dois crescem. Deixa crescer. Olha o que ele falou. Deixa crescer. Deixa os dois crescerem juntos. E assim é a nossa vida. A gente cresce com o ímpio. A gente cresce ao lado de pessoas boas. A gente cresce ao lado de pessoas perversas. A gente cresce ao lado de pessoas ruins. Mas essas pessoas também crescem. E aí a gente não pode olhar para o crescimento dessas outras pessoas e pensar, poxa, por que eles estão crescendo? É algo que Jesus disse que aconteceria. Eles vão crescer também. Mas no momento de serem arrancados, aí é que vai ter a diferença. O grão de mostarda. Jesus contou outra parábola ao povo. O reino dos céus é uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor dentre todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até se transformar numa árvore em que as aves podem vir encontrar abrigo. Fermento, versículo 33. Ele contou-lhes também essa parábola. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha e mistura o fermento, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava sempre essas parábolas quando falava à multidão. Versículo 35. Cumpriram-se assim o que tinha dito pelo profeta. E falarei por meio de parábolas, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então, essa estratégia de Jesus já havia sido predita pelo próprio Deus por meio dos profetas. Então, não havia uma novidade. Estava simplesmente acontecendo diante dos olhos daquelas pessoas as palavras de Jesus. A parábola do joio é explicada, versículo 36. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a parábola do joio e do trigo. Ele respondeu: o filho do homem é um agricultor que lançou a semente escolhida. O campo é o mundo e a boa semente representa os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles separarão do reino tudo que faz as pessoas tropeçarem e todos que praticam o mal.
Estes serão lançados na fornalha ardente, onde queimarão, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. O reino dos céus, versículo 44, é como um tesouro que o homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. E é assim, né? Você compra um lugar muito bom e você fica alegre quando se compra aquele lugar. Você investe e vende o que for possível para adquirir aquele bom lugar. 45. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Versículo 47. O reino dos céus pode ser ilustrado por pescadores que lançam a rede na água e juntam peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles arrastam para a praia, sentam-se e separam nos cestos os que servem para comer e jogam fora os ruins. Assim é que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente, ali haverá choro e ranger de dentes. Mestre é um pai de família, versículo 51. Então Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Sim, disseram eles. Então ele acrescentou: aqueles que são os mestres da lei e são versados nos assuntos do reino dos céus são como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E ali, pessoal, preciso fazer uma pausa. Jesus falava, mas ele explicava, mas ele falava em amor, cumprindo a palavra do Todo-Poderoso. O profeta não é honrado pelos seus. Versículo 53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade onde morava, Nazaré da Galiléia, e lá ensinava na sinagoga. Sinagoga, tá ouvindo aí? Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria e o poder com que ele tem para realizar os milagres? Como é possível isto? Exclamava o povo. Não é ele apenas o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe, e não são Tiago, José, Simão e Judas, seus irmãos? Mais um texto, fazendo uma pausa no versículo 55, né? Mais um texto que atesta, ou que confirma, que afirma que Jesus Cristo teve outros irmãos depois do seu próprio nascimento. Claro, volto a explicar que há uma corrente doutrinária da Igreja Católica que não admite esse pensamento, que tem o dogma da virgindade de Maria após o nascimento de Jesus. Ou seja, a Igreja Católica acredita que Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus. Fato que a Escritura não apoia. Então, há uma corrente doutrinária que é formada pelos cristãos evangélicos, boa parte dos cristãos evangélicos, que acreditam que sim, Maria teve outros filhos, ok? Maria não continuou virgem depois do nascimento de Jesus. Até porque na sociedade da época era impensável que uma moça continuasse virgem após o seu casamento. Claro que aqui eu não estou tentando afrontar a fé de ninguém, não pense assim. Eu estou explicando para você que há correntes doutrinárias de pensamento teológico que entende uma coisa, defende essa coisa, e outra que entende diferente e defende aquilo que pensa, tá bom? É só para você ter conhecimento. Versículo 56. Não moram suas irmãs todas aqui? De onde ele consegue todas essas coisas? Versículo 57. E ficaram escandalizados com ele. Então Jesus lhes disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra e entre seus próprios povos. Versículo 58. E por isso e por isso ele só fez ali uns poucos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Capítulo lido. Senhor, Deus te abençoe, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal.